Alguns historiadores, como Fukuyama, por exemplo, começam a dizer: é o fim da história. A humanidade finalmente encontrou o modelo ideal. Democracia e mercados. Nunca tanta gente saiu da miséria em tão pouco tempo. O Ocidente sofreu o impacto dessa competição. Um tênis Nike feito no Vietnã é muito mais barato do que um tênis Nike feito nos Estados Unidos. Então os salários no Ocidente ficam pressionados, não conseguem subir, e os salários do lado de lá do mundo conseguem subir. 4 bilhões de pessoas melhorando do lado de lá, e do lado de cá essa pressão danada. A Rússia era socialista, a Hungria era socialista, a Polônia era socialista, a Alemanha Oriental era socialista, a Coreia do Norte era socialista. Deu errado. O capitalismo foi o grande vencedor desses últimos 70 anos. Então é evidente que são os perdedores que começam a tocar fogo, aproveitando um momento de hesitação da economia mundial. Essa ruptura na cadeia produtiva não é transitória, é um choque que o mundo vai se ressentir por, no mínimo, uma década. Os investimentos externos na China são uma vertical, total colapso. Não só os americanos não vão investir mais na China, como eles vão também travar as importações da China. Isso é um choque cósmico. O Brasil é a matriz energética mais limpa do mundo, é o país mais verde do mundo. Quem vai fazer a segurança alimentar do mundo? Resposta: é o Brasil. Não interessa à China uma terceira guerra mundial, como não interessa aos americanos. São os dois grandes. Existe o caminho da prosperidade e existe o caminho da miséria. Só depende de nós qual será o caminho que nós vamos percorrer. Querendo ou não querendo, o Brasil está condenado a crescer. Tem uma velha máxima no mercado financeiro que diz que quando os Estados Unidos pegam um resfriado, os países emergentes pegam uma pneumonia. Se você não está familiarizado com esse ditado, a ideia é a seguinte: se uma crise abate a economia americana, todos os emergentes acabam sofrendo muito mais. A explicação é que o dinheiro dos investidores mundiais vai para países emergentes quando o cenário econômico parece promissor. Mas quando a tempestade surge no horizonte, o dinheiro volta correndo para os lugares mais seguros, principalmente para os Estados Unidos. É um movimento que o mercado costuma chamar de risk-off, em português, fuga do risco, ou então flight to quality, ou voo para a qualidade. O racional dos investidores é mais ou menos assim: se a economia mundial está bombando, vamos tentar ganhar muito dinheiro em países de maior risco, que são mais voláteis e que, num cenário benéfico, tendem a registrar as maiores valorizações. Já quando uma crise se avizinha, é melhor ficar nos Estados Unidos mesmo, ainda que o potencial de ganho não seja tão grande. Porque nesses momentos de turbulência, o melhor é evitar as perdas. Todos esses movimentos do capital vão muito além de um exercício meramente retórico e podem ser provados matematicamente. Segundo cálculos do economista Alexandre Pova, estrategista da Meta Asset Management, em períodos de 5 anos, a correlação entre os principais indicadores de ações do Brasil e dos Estados Unidos alcança 0,56. É um número representativo. Para quem não está muito familiarizado com conceitos de estatística, correlação é uma medida para verificar o grau de dependência entre duas variáveis. Esse índice varia de -1, quando a correlação é muito negativa, até +1, quando a correlação é muito positiva. Um índice próximo a 0 indica que não há correlação, e um índice igual a +1 indica uma correlação perfeita, em que o fato de uma variável se valorizar levaria também à valorização da outra variável. Uma correlação de mais 0,56 está longe de ser perfeita, mas mesmo assim é representativa. Traduzindo esse indicador em poucas palavras, se o principal índice de ações americanos, o S&P, se valoriza no longo prazo, a Ibovespa também tende a se valorizar. Você tem ótimas chances de ganhar dinheiro no Brasil se a economia americana e o S&P estão bombando. Mas não é só a bolsa americana que afeta o resultado dos investimentos no Brasil. O desempenho da economia chinesa também pode impulsionar ou frear nossa economia e nosso mercado financeiro. Mas a explicação aqui é diferente. A China é a principal consumidora de alguns dos produtos mais exportados pelo Brasil. Estou falando aqui de commodities como minério de ferro, soja e proteínas. O crescimento vigoroso da China também tende a impulsionar os preços do petróleo. A conclusão é que, quando a China cresce forte, o preço das commodities tende a subir muito. E quando as commodities estão valorizadas, o PIB brasileiro tem um crescimento mais vigoroso, favorecendo o investimento em ativos de risco. Esse gráfico aqui mostra de forma bem clara a forte correlação entre o preço das commodities
e o crescimento da nossa economia. Dá para perceber que as duas linhas quase sempre sobem ou descem juntas, certo? Fica bem claro que a economia brasileira cresce mais quando os preços das commodities sobem e cai mais quando os preços das commodities recuam. É devido a essas correlações elevadas com o desempenho da China e dos Estados Unidos que qualquer investidor precisa aprender a analisar não só o cenário macroeconômico local, mas também mundial, se quiser tomar boas decisões de investimento. É justamente isso que o Paulo Guedes vai fazer na aula de hoje. O ex-ministro vai analisar o que ele chama de fim do casamento entre China e Estados Unidos, que permitiu que a economia mundial crescesse com uma inflação baixa nos últimos 30 a 40 anos. Com o fim do casamento, Paulo Guedes já começa a enxergar sinais de problemas na China, principalmente com forte queda nos investimentos. São sinais que precisam ser monitorados de perto, porque eles podem definir o sucesso ou o fracasso no nosso portfólio no futuro. E agora, vamos começar nossa aula sobre o cenário econômico mundial e seus impactos no Brasil. Com vocês, Paulo Guedes. Bom, nós vamos começar agora sobre os aspectos macroeconômicos, o que nós diríamos a grande ordem econômica internacional que está no momento sofrendo uma ameaça de ruptura. A ruptura já aconteceu, então nós temos que trabalhar agora como aconteceu essa ruptura de uma grande ordem internacional, o que nós chamamos de globalização, um fenômeno que vem desde o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, 46, acaba a Segunda Guerra Mundial, os aliados que vencem reconfiguram a ordem econômica mundial e a ordem política mundial. Criam grandes organizações internacionais, as Nações Unidas de um lado, o Acordo de Bretton Woods do outro lado, o FMI. Criam-se vários organismos, instituições internacionais, para a reconstrução de uma ordem política e econômica. O mundo enfrentou a Segunda Guerra Mundial e você tinha que reconstruir não só a Europa inteira, que foi o palco principal da guerra, mas também mudar a filosofia geral de reconstrução. Porque quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a filosofia foi exatamente, e foi muito criticada por Keynes à época, a filosofia foi exatamente cobrar da Alemanha, que teria sido a responsável pela Primeira Guerra Mundial, foi cobrar da Alemanha as reparações de guerra. A ideia era justamente que eles deveriam se sacrificar ainda mais para reparar os males causados aos vencedores, aos aliados que venceram a Primeira Guerra Mundial. Porque, afinal de contas, a Alemanha havia provocado a guerra, apesar de estar destruída economicamente, ela teria que reparar, pagar as reparações. Evidentemente, ela não teve energia para fazer isso, e o que aconteceu foi ainda um ar de ressentimento, de revolta, que acabou se agravando, o nacionalismo e a ameaça de um lado, a Internacional Socialista de um lado, os aliados cobrando reparações de outro lado. Os alemães acabaram criando o nacional socialismo e reagindo na deflagração da Segunda Guerra Mundial. E dessa vez, então, com aliados como o Japão, com a Alemanha, então vieram a Itália fascista, se aliando à Alemanha nazista, se aliando também ao Japão, partem então numa grande aliança que detona a Segunda Guerra Mundial. E dessa vez, quando acaba a guerra, os americanos começam a desenhar a Pax Americana, a grande ordem baseada justamente numa filosofia diferente, numa filosofia de cooperação e reconstrução econômica. Começa o Plano Marshall para a reconstrução econômica da Europa e, curiosamente, são anos extraordinário crescimento para as economias inimigas que haviam destruído o mundo. Então, por exemplo, a Alemanha começa uma reconstrução com Ludwig Erhard, um extraordinário, excelente economista liberal-democrata, que luta contra, inclusive, os social-democratas, que querem planificação, controle de preços, etc. E ele quer uma economia de mercado, ele quer competição. Escreve um livro extraordinário, uns 10 anos depois de ter feito o trabalho, Prosperidade através da competição, onde ele explica toda a filosofia com que ele reergueu a Alemanha. É interessante que ele diz o seguinte, logo no início do livro ele diz, um alemão, logo no pós-guerra, o salário era tão baixo de um alemão que ele levava 6 meses de salário para comprar um par de sapato, 3 anos e meio para comprar um terno e uma vida inteira para comprar o próprio caixão em que ele seria enterrado. Isso era justamente para demonstrar o estado de miséria quase absoluta em que estavam os alemães. E ele então descreve como ele reconstruiu a prosperidade alemã através
de uma economia de mercado. Começa desregulamentando os preços, depois começa a estimular a competição, cria o conceito da economia social de mercado, evitando monopólios, oligopólios, para explorar, para impedir a exploração do consumidor por grandes produtores, e começa a abrir a economia, receber investimentos de fora. Extraordinário experimento, e reconstrói a Alemanha. A reconfiguração produtiva do sistema produtivo alemão. A mesma coisa está acontecendo no Japão. O Japão também reconstrói sua economia, também com os liberal-democratas no poder. Abre a economia gradualmente, recebe investimentos de fora. É muito interessante porque o liberalismo reconstruiu não só a Europa, destruída pela guerra, mas também a própria coalizão, a própria aliança inimiga. Então, o extraordinário do pós-guerra é que a Europa é reconstruída e os dois principais antagonistas dos americanos na Segunda Guerra Mundial, que são os alemães e os japoneses, viram as duas economias mais fortes do mundo depois dos americanos. O americano transforma as duas economias mais fortes, as duas economias antagonistas, nas duas economias mais fortes do mundo. Então houve um longo período de tempo em que, em primeiro lugar, os Estados Unidos, em segundo lugar, a Alemanha, em terceiro lugar, o Japão, as três economias mais fortes do mundo. E da mesma forma são reconstruídos os aliados também, esses já dentro da filosofia de democracias liberais. Então as democracias liberais e as economias de mercado se afirmam como praticamente o modelo a ser seguido pelo Ocidente. E nós temos aí 20, 30, 40 anos de crescimento no pós-guerra de todas essas economias europeias, mais o Japão do lado de lá, e do outro lado, da cortina de ferro, o socialismo, com Rússia, com a Alemanha Oriental, com Iugoslávia, quer dizer, Hungria, os que caíram na órbita socialista. Então você tem dois grandes modelos no pós-guerra. O modelo comunista, de um lado, inspirado pela Rússia, né? A Rússia de Stalin, que também ganhou a guerra, e do outro lado as democracias liberais do Ocidente. Vão os dois sistemas numa guerra fria, os dois disputando, olha, nós derrotamos os alemães na Segunda Guerra, os italianos e os japoneses, mas nós vamos ter uma guerra fria entre nós. Dois grandes blocos econômicos relativamente distantes, isolados. O grande experimento russo acontecendo na União Soviética, todo o bloco de influência da União Soviética, a China também, com Mao Tse-tung, comunista também, e do lado de cá do mundo, no Ocidente, as democracias liberais e as economias de mercado. E essa grande globalização, primeiro no Ocidente, quando cai o Muro de Berlim em 1989, com o colapso econômico da União Soviética, o fracasso do modelo socialista, comunista de planejamento central, de economia autônoma, afastado do comércio, o regime político fechado, isso desaba na União Soviética e, ao mesmo tempo, aliás, um pouco antes até disso acontecer, lá nos anos 70 ainda, Kissinger, um diplomata americano, no governo do Richard Nixon, resolve tornar a China, aplicar em relação à China, as mesmas políticas que haviam aplicado para a reconstrução do Japão, da Alemanha, ou seja, para criar uma divisão no bloco comunista, elegeram a União Soviética como inimigo e a China como um possível aliado. E a China, então, mergulha nas economias de mercado globais. É fascinante. Deng Xiaoping, quer dizer, o Mao Tse-tung, na verdade, foi um grande líder, é muito celebrado, mas a verdade é que a China continuou um país na miséria. Até que Deng Xiaoping, como primeiro-ministro, depois da queda de Mao Tse-tung, morte de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping começa a abrir a China para os mercados globais. Começa a receber investimentos de fora, começa a criar zonas francas com baixos impostos para exportação, mergulha num capitalismo mais selvagem que a humanidade já conheceu. O capitalismo puro, sem encargos sociais trabalhistas, sem regimes de previdência social, sem sindicatos, sem nada. Simplesmente mergulho nos mercados globais. Adam Smith, 200 anos depois de ter feito um império, a Inglaterra, para ter construído um império em torno dessas noções de livre comércio, de transações globais,
A China tira 1,5 bilhão de pessoas da pobreza recorrendo aos mercados globais. Na verdade, 700 milhões de chineses saem do interior, onde tinham uma vida simples, que o próprio Lenin dizia que era uma vida bastante pobre culturalmente. Ele usou até a expressão idiota, a vida idiota de um camponês que ficava no campo só plantando arroz, completamente sem perspectiva, e eles saem dessa vida e vão para os grandes centros urbanos, na verdade, na costa sul da China, onde são feitas as grandes plataformas de exportação. E começa, então, uma segunda grande fase da globalização. Vejam, a primeira fase é quando vem a reconstrução da Alemanha, vem a reconstrução da Itália, vem a reconstrução também da França, da Inglaterra, todos aliados e inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. Logo depois vem o braço estendido à China, e a China também começa a entrar nos mercados globais e começa a crescer. A China começa a crescer e a União Soviética entra em colapso, fica muito claro que o modelo de planejamento central, o modelo comunista de planejamento central e autonomia econômica era um modelo equivocado, que continuou levando a Rússia para a miséria, a União Soviética para a miséria, mantinha também a China na miséria. Então a China mantém seu regime político fechado, mas mergulha em Adam Smith, mercados globais, e começa a sair da miséria, junto com a Índia, e aí começa uma fase extraordinário, crescimento sincronizado no mundo inteiro, e se chamou essa grande integração de cadeias produtivas, se chamou de globalização. Então é fascinante porque, se você pegar os últimos 70 anos, desde o pós-guerra, início dos anos 50, começa o crescimento primeiro na Europa continental e no Japão, depois isso começa a se espalhar, o que estava no Japão vai também para a Coreia, começa a ir para o Vietnã, o que estava na Europa inteira, reconstruindo a Alemanha também, começa a entrar na China também, a China entrar no sistema global. No final fica só a União Soviética, e aí, com a queda do Muro de Berlim, a implosão, o colapso do Império Soviético, a União Soviética se dissolve e a própria Rússia reduz os impostos, começa privatizações, começa a tentar ir também na direção, inclusive experimenta o regime democrático, defeituoso, institucionalmente ainda mal adaptado, mas ela tenta também ir para a democracia e mercados. E aí alguns historiadores, como o Fukuyama, por exemplo, começam a dizer, é o fim da história. A humanidade finalmente encontrou o modelo ideal. Democracia e mercados. Democracia e mercados. 4 bilhões de pessoas saindo da miséria, os eurasianos, né? Na Índia, na China, no Vietnã, na Coreia do Sul, todo mundo saindo, todo mundo melhorando, o mundo inteiro crescendo. Nunca tanta gente saiu da miséria em tão pouco tempo. Foi o grande despertar da humanidade. E parecia que era o fim da história. Não havia mais o que fazer. Era esse o modelo. Democracia e mercados, vamos continuar crescendo, está tudo certo. O que acontece é que enquanto o lado de lá do mundo, o Oriente, estava realmente aproveitando as coisas boas da economia de mercado, recebendo investimentos, inovações tecnológicas, adaptando as tecnologias que existiam no Ocidente aos seus próprios produtos. Enquanto isso estava acontecendo, o Ocidente sofreu o impacto dessa competição. Então, existe um teorema, Stoper-Samuelson, que explica uma boa parte dessa dinâmica que aconteceu nos últimos 70 anos, que é o teorema da equalização dos preços dos fatores de produção. O que é isso, na verdade? Normalmente, quando tem um lugar rico e tem um lugar pobre, o que acontece é que quem está no lugar pobre faz uma migração para o lugar mais rico. A gente vê isso até hoje. Gente fugindo do norte da África, atravessando o Mediterrâneo para chegar no sul da França, no sul da Itália, na Grécia, na Espanha, fugindo da fome. A migração sempre foi uma fuga em direção à prosperidade. Vocês estão vendo agora, por exemplo, que a Venezuela escolheu o caminho da miséria. Escolheu não, foi um regime político fechado, empurrou a Venezuela para a miséria. O socialismo bolivariano do século XXI, ou seja, a redição
de planos equivocados econômicos que condenam um povo, conduzem um povo à miséria. Um país que tinha a renda per capita mais alta da América Latina há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, rico em petróleo. As jazidas de petróleo são tão ricas quanto a dos árabes. E o povo levado à miséria, 4, 5, 6 milhões de venezuelanos fugindo da Venezuela em direção à prosperidade, a outro lugar, né? Os mais pobres atravessam a pé para o Brasil, para Roraima. Os que têm mais recursos vão para Miami, vão para Chile, vão para Colômbia, para países de língua espanhola, onde se fala bem o espanhol também, né? Chile, Colômbia, Equador. E alguns vão para Miami, onde já há também uma concentração grande de imigrantes que fugiram também de Cuba, fugiram, inclusive muita gente já fugiu da América Latina em geral, né? Grandes fortunas que fugiram, ou pessoas mais simples em busca de oportunidades melhores, que atravessam como correntes migratórias que vocês veem, atravessam pelo México. Alguns atravessam pelo México para entrar nos Estados Unidos também. Então, esses movimentos de migrações sempre aconteceram, mas como é que vai 1,5 bilhão de chineses migrar? Como é que 1,5 bilhão de chineses podem migrar em direção ao Ocidente? Não pode. Então existe o teorema da equalização dos preços-fatores, Stolper-Samuelson, Factor Price Equalization Theorem. O que é isso? Diz o seguinte, se as tecnologias são conhecidas, por exemplo, fazer automóveis, fazer televisão, fazer geladeira, eletrodomésticos em geral, manufaturados, fazer tênis, se essas tecnologias são conhecidas, em vez de 1,5 bilhão de pessoas tentarem vir ganhar a vida e invadir o Ocidente, faz o contrário. Manda o capital para lá, monta essas fábricas lá e você começa a fazer automóveis, geladeira, televisão, esses manufaturados, você começa a fazer lá. E lá, como justamente ainda há miséria, muita miséria, os salários são baixos, tem pouco capital, o que acontece? Os produtos acabam sendo fabricados mais baratos. Um tênis Nike feito no Vietnã é muito mais barato do que um tênis Nike feito nos Estados Unidos, onde o salário é muito mais alto. Da mesma forma, uma geladeira, uma televisão, um celular, manufaturados em geral. Então, quando a tecnologia está mais ou menos conhecida, o teorema de Stolper-Samuelson diz o seguinte, e nós vimos isso acontecer, eu assisti isso durante esses últimos 40 anos, 40, 50 anos, eu vi isso acontecer. Chega um Toyota Corolla, um carrinho japonês, por 10, 12 mil dólares, e do outro lado, nos Estados Unidos, um automóvel Chrysler, Dodge, Plymouth, Oldsmobile, um carro desse custa 80, 90, 100 mil dólares. As pessoas começam a comprar o carrinho mais barato, o carrinho japonês. Aí ele vai subindo de preço, 12 mil, 13 mil, 15 mil dólares. E os carros americanos começam a sofrer essa competição e começam a cair de preço. Alguns, inclusive, saem de linha. Todos os nomes que eu falei já não existem mais. Oldsmobile, Plymouth, Chrysler, Cadillac, isso tudo foi sumindo, foi desaparecendo com a competição. Os preços começam a cair na América do Norte. Os preços começam a subir devagarzinho no Japão. Aí a Coreia vê isso e começa a ver a mesma coisa, fazer a mesma coisa. Aí depois vê o chinês, eu vou fazer o BYD, agora elétrico. Quer dizer, em resumo, eles começam a fabricar essas coisas do lado de lá, exportando para cá, e aqui a competição começa a derrubar esse preço. Então os salários no Ocidente ficam pressionados, não conseguem subir, e os salários do lado de lá do mundo conseguem subir. 4 bilhões de pessoas melhorando do lado de lá, e do lado de cá essa pressão danada. E aí, a tragédia da ignorância, o problema da falta de conhecimento, o erro cognitivo, a armadilha ideológica. Essa turma de cá estava rica exatamente porque fazia isso, fazia comércio, fazia produção, fazia trocas, fazia tudo. E o lado de lá começou a melhorar exatamente porque copiou essas práticas de cá e começou a fazer do lado de lá. Na hora que eles estão melhorando porque abraçaram o capitalismo, o Ocidente começa a jogar pedra no capitalismo e dizer não está funcionando, não é bom para a população, está errado, vamos tentar o socialismo bolivariano do século XXI, vamos tentar... Esse caminho já deu errado. Tem 4 bilhões de pessoas, a Índia era socialista, a Rússia era socialista, a Hungria era socialista, a Polônia era socialista, a Alemanha Oriental era socialista, a Coreia do Norte era socialista, deu errado. A China era socialista, deu errado. Economicamente deu errado. Não existe um bom plano econômico socialista. Deu errado. O que existe é que quando os chineses entraram nos mercados globais, eles saíram da miséria. Os indianos também, os vietnamitas também, está todo mundo saindo. Veio em cadeia. Primeiro foi o Japão, foi o primeiro, foi reconstruído logo na pós-guerra. Depois vieram os coreanos, depois vieram os vietnamitas, depois vieram os indianos, vieram os chineses. Todo mundo veio devagar, mergulhando nos mercados globais. Então essa grande fase de globalização, que foram os últimos 70 anos,
do pós-guerra, 45, 46, até os anos 70, era praticamente o Ocidente, a reconstrução da Europa continental e o Japão. Depois entra a China, nos anos 70, ela começa a se integrar à economia global, ela é tratada como Most Favored Nation, uma nação em desenvolvimento que deve ser ajudada e favorecida nos órgãos internacionais. Então a China se aproveita disso e começa a entrar nos mercados globais. E depois, com o colapso da União Soviética, acaba a Guerra Fria, aí entra todo mundo sincronizado e o mundo então entra no ano 2000 e vai até 2010, 2020, então aí começa a subir todo mundo sincronizado, um crescimento nunca visto e o mundo deu certo. O mundo pela primeira vez ficou algumas décadas sem guerra, com crescimento econômico sincronizado, todo mundo saindo da miséria e de repente só tem barulho causado pelos perdedores, de vez em quando tem uma confusão. Então quem está perdendo? Quem foi um grande perdedor com essa nova grande integração econômica global? Quem foi um perdedor? A União Soviética. Ela perdeu o império dela. E a Rússia, que era um dos 2, 3 países considerados mais avançados do mundo, ela caiu. A Rússia ficou com o PIB igual ao do Brasil. O PIB da Rússia era o PIB do Brasil. Ou seja, era um país relativamente em desenvolvimento. Não era uma potência mundial mais, era uma potência militar, mas não era mais uma potência econômica. Então, para a Rússia, isso foi muito doloroso. E o Ocidente, o Atlântico Norte, o tratado, perdeu a oportunidade de estender a mão para a Rússia, você tem que ser generoso na vitória. Dizia o Churchill, determinação na guerra, altivez na derrota, generosidade na vitória. Se você ganhou, a Rússia de joelhos, estende a mão para a Rússia, traz para o Atlântico Norte, para o tratado, pronto. Estava integrada, não tinha confusão, não tinha o perdedor. Mas ela foi, por um erro geopolítico do Ocidente, deixar ela isolada e ela perdeu o império. Então, como um perdedor, na hora que o mundo começa a balançar, porque essa grande fase de globalização se exaure, os ganhos já foram realizados, o Ocidente, um grande desconforto no Ocidente, o desconforto do Ocidente, por quê? Porque 4 bilhões melhoraram a vida do lado de cá, mas os 4 bilhões do lado de cá ficaram reclamando que a vida deles não estava melhorando. Ao contrário, a indústria automobilística fechando, a indústria do aço sofrendo, a desindustrialização do Ocidente acontecendo do lado de cá, porque o capitalismo não funciona? Não, porque o capitalismo funciona muito e muito bem. Entrou gente produzindo aço mais barato, que foi a China, automóvel mais barato e melhor e mais eficiente, que foi a Coreia e o Japão. Então, o capitalismo foi o grande vencedor desses últimos 70 anos. Ele mostrou que ele cria riqueza, ele tira bilhões de pessoas da miséria, ele integra os povos, ele integra as cadeias produtivas. É extraordinária a potência dessa engrenagem, que é uma engrenagem que tem 2 milênios e meio, tem, que pelo menos da história é conhecida, 3.000 anos, não? Os assírios, os babilônios, os fenícios, né, que na verdade antes do Líbano era a Fenícia, todo mundo já teve mercado, todo mundo já negociou. Se você olhar o código de Hammurabi, tem lá as escritas cuneiformes contando, inclusive fazendo contabilidade, 30 vacas, 18 bezerros, 55 camelos, quer dizer, então a economia de mercado é algo que está se integrando a séculos, séculos e séculos. E, de repente, o mundo inteiro está abraçado numa economia global. Quando devia ser uma grande celebração da humanidade, que nós conseguimos finalmente ser uma economia integrada, ser uma espécie integrada, disputamos Copa do Mundo, disputamos esportes, tudo isso, mas economicamente estamos ligados, dependemos uns dos outros. Finalmente temos a paz universal. E, em vez disso, ao contrário, os perdedores começam a fazer uma bagunça. A Rússia invade a Ucrânia. No Oriente Médio, depois de também 3.000 anos de desentendimento, os judeus e os árabes começam a se aproximar e começam a falar de tratados de cooperação. Os árabes começam a se sofisticar, preferem jatos do que camelo no deserto, preferem transição energética, em vez de viver só do poço do petróleo. Começam a se transformar em grandes centros turísticos, grandes centros financeiros, e começa a dar, inclusive, capacidade financeira também para as inovações que são feitas em Israel. Quando eles começam a se aproximar, um perdedor, o Hamas, uma organização terrorista, risca um fósforo lá também. E do lado de cá, o Maduro provoca também uma armadilha bélica. Resolve fazer um plebiscito. É como se fizéssemos um plebiscito no Brasil. Vamos declarar os Estados Unidos um Estado brasileiro amanhã?
Vamos fazer um plebiscito. Vocês gostariam de que a economia americana fosse um Estado brasileiro a partir de amanhã? Todo mundo, oba, é nosso, é nosso, é nosso. Então você faz um plebiscito para perguntar na Venezuela se eles querem 75% do território da Guiana ao lado, que é onde tem reservas de petróleo extraordinárias. Um país que já é rico em petróleo e que tem problema de explorar exatamente porque o socialismo bolivariano do século XXI é um desastre econômico, além do problema da dignidade humana, da perseguição política, de ditadura, disso tudo. Então é evidente que são os perdedores que começam a tocar fogo, aproveitando um momento de hesitação da economia mundial. Ela avançou muito, de repente, quando ela parou de entregar um pouquinho, começam a riscar o fósforo aqui, o outro ali, o outro lá, o outro lá. No momento que isso está acontecendo, vem o Covid e rompe as cadeias produtivas e lança mais incerteza ainda no mundo. Houve muita reclamação. Por que não avisaram? Por que não tomaram cuidado? Será que era arma biológica? Não era? O que está acontecendo? Não se pode confiar. Ao mesmo tempo, romperam as cadeias produtivas e os sistemas de logística e de entrega. Os portos paralisados durante o período de distanciamento social. Você paralisa os portos, depois de toda essa fase de globalização, para vocês terem uma ideia, um sapato feito no Vietnã, para entregar o sapato aqui, custa só 99 centavos o transporte. Porque não é feito como antigamente, que uma opção de gente carregava a coisa até o porto, depois tirava no porto, aí carregava de novo para botar no navio. Não, hoje é tudo containerizado, né, com containers. Então é tudo automático, tem máquinas para levantar, botar aqui, botar lá. Então o custo de transporte caiu de 50% a 60%, transporte marítimo, que é a grande massa de transporte global. Esse custo de transporte caiu de 50% a 60% para 20%, 15% só. Então, isso permitiu justamente que as cadeias produtivas faz o tênis Nike lá no Vietnã, o design é alemão, o marketing é feito na Itália, o material vem da África, 5, 6, 7, 8, 10 nações, às vezes, envolvidas na produção de um item pequenininho. Mas na hora que você rompe as cadeias produtivas, você estilhaça todo o sistema produtivo. Parou de haver o transporte, aí o design alemão já não consegue virar um tênis mais lá no Vietnã, ou se virou tênis, não consegue chegar no porto para voltar para o Ocidente. E esses são os casos mais triviais, tem os casos mais complexos. Agora sim, porque tudo que eu descrevi antes era de tecnologias conhecidas. Agora vem as tecnologias mais complexas. Agora vem justamente os semicondutores, vem o 5G, vem a cirurgia robótica, vem as telecomunicações. E como é que fica se 75% disso é produzido em Taiwan? E a China tem uma requisição de que Taiwan é uma província chinesa que deve se incorporar. Aí 75% da produção de semicondutores, que está na base de toda essa revolução digital e tecnológica atual, 75% é produzido em Taiwan. Como é que fica o Ocidente se de repente Taiwan é tomado pela China? Então essa ruptura na cadeia produtiva não é transitória, é um choque que o mundo vai se ressentir por no mínimo uma década. Mínimo uma década, talvez duas. Ou seja, o mundo não será mais o mesmo. Acabou. Aquele avanço sincronizado, todo mundo, vai dar certo, é o fim da história, seremos unidos, tal. Acabou aquilo. Rompeu-se. Acabou. Agora é o seguinte, o Ocidente já começou a dizer o seguinte, precisamos reconfigurar toda a cadeia produtiva. Vamos ter que reconfigurar toda a cadeia produtiva. Os investimentos externos na China são uma vertical, total colapso. Total colapso. Um colapso, é uma vertical. O investimento externo estava lá em cima, de repente, acabei de ver um estudo ontem, publicado num grande jornal europeu, no Financial Times, mostrando uma queda, é uma vertical de colapso. Acabou o investimento na China. Quer dizer, o que está lá, está lá. Ninguém vai fechar a fábrica que está lá. Quem botou a fábrica lá, está a fábrica lá, deixa ela lá. Mas não se constrói nada novo lá. O dinheiro ocidental, alemães, americanos, árabes, o dinheiro do lado de cá do mundo já, nós não vamos para lá não. Para onde está se deslocando esse dinheiro? Para as duas grandes fronteiras novas, o Nearshore e o Friendshore. O Nearshore é o seguinte, para que eu vou fazer tênis Nike, geladeira, televisão, tudo isso lá e de repente trava, a China toma o Sudeste Asiático lá, bloqueia todos os portos e eu fico sem nada aqui. Eu vou fazer isso no México, que é aqui do lado. Então o México é o maior beneficiário do Nearshore. Pela primeira vez na história, as exportações do México para os Estados Unidos foram maiores que as exportações da China, que é um negócio impensável 10 anos atrás. Se você chegasse em qualquer supermercado americano lá,
aquele Walmart, qualquer negócio desse, tinha tudo, desde batom, chicletes, brinquedo, tudo chinês lá dentro. Exportações dos chineses para os americanos. Pois bem, as exportações agora do México são maiores do que as exportações chinesas. Então não só os americanos não vão investir mais na China, como eles vão também travar as importações da China. Isso é um choque cósmico. Isso é um choque cósmico, porque os dois estavam dançando de rosto colado, 30 ou 40 anos, o mundo crescendo, os chineses exportam do lado, os americanos pegam aqueles dólares e começam a investir na China, a China vai e exporta de novo, quer dizer, o americano monta a fábrica lá, ele faz o sapato, vende para o americano, e aquela circular girando, os chineses financiando os déficits americanos, os americanos financiando os investimentos na China, acabou. Os dois maiores players se afastam. Todos esses investimentos que eram feitos lá na China, em manufaturados, no Vietnã, todos esses lugares lá, estão agora perdendo espaço para o nearshore. Da mesma forma que é uma vertical para baixo o investimento estrangeiro na China, é uma vertical para cima o investimento no México. É um boom no México, uma explosão de investimento no México. Isso, os manufaturados mais simples. Mas e as coisas mais tecnológicas? Os semicondutores. Como é que vai ser isso? Onde é que tem mão de obra especializada disso? Onde é que tem 1 milhão de PhDs, 2 milhões se formando todo ano? Onde é que nós podemos reconfigurar as cadeias produtivas de tecnologias mais avançadas? Resposta: Índia. Então, os grandes investimentos intensivos em capital de tecnologia que iam para a China estão indo para a Índia. E os investimentos que iam para bens manufaturados estão indo para o México. Então, essa reconfiguração já está acontecendo. Isso é uma primeira grande reconfiguração nesse assunto. Os árabes israelenses que iam chegar a um acordo agora com esse incêndio provocado pelo Hamas, fica um ponto de interrogação. A área continua com um desafio. Os árabes têm que fazer também a transição energética. Eles sabem que o petróleo lá na frente vai acabar. E eles sabem também que é um desejo do mundo ir em direção a um futuro verde e digital. Futuro verde. Não queremos mais petróleo, não queremos mais carvão, não queremos mais a poluição. Para cada tonelada de aço, 2 toneladas de carbono de poluição no mundo. Né? Dos fluxos de poluição, fala-se mal do Brasil, se ataca muito o Brasil. O Brasil, vamos fazer o contrário, a China é responsável por 30% do fluxo anual de poluição. Os Estados Unidos, 20%, 25%, a Europa também 20%. O Brasil é 1,7%. O Brasil não é quem está poluindo o mundo, quem está queimando floresta, não é. O Brasil é a matriz energética mais limpa do mundo, é o país mais verde do mundo, é o que melhor preservou sua população indígena. Populações nativas foram exterminadas em vários países do mundo. No Brasil, as populações estão aí. E houve uma miscigenação imensa. É um povo realmente fruto de uma genética riquíssima. Os afrodescendentes, de um lado, que vieram com as correntes de escravos, por outro lado, os nativos que estavam aqui, por outro lado, os europeus que desceram primeiro, os portugueses, por outro lado, a maior colônia de japoneses fora do Japão, a segunda maior colônia de italiano fora da Itália, a terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil que no Líbano, e isso tudo se mistura no Brasil de verdade. Não há comunidades isoladas no Brasil. Todo mundo dança com todo mundo. Nós somos um povo generoso, nós somos um povo verdadeiramente, culturalmente miscigenado, geneticamente miscigenado. Nós somos o que há de bom para frente. Um país com a matriz energética limpa, a energia mais barata e mais limpa do mundo, e a Europa precisando disso. E a Ásia precisando de comida. Quem vai fazer a segurança alimentar do mundo? Resposta: é o Brasil. A China, quando leva a soja, ela na verdade está levando sol e água, porque ela não tem água suficiente lá para uso industrial, para uso de saúde pública. Ela precisa dessa água. Então ela prefere levar a soja já pronto, já vai essa água e ela poupa a água dela para uso industrial e para saneamento e para outras coisas. A Índia é a mesma coisa, é outra potência. A China e a Índia estão enriquecendo, são 3 bilhões de pessoas. E essas pessoas, assim que o orçamento familiar melhora, qual a primeira coisa que você faz? Alimentação melhor, proteína. Quem é que tem isso? É o Brasil. O Brasil é decisivo para a segurança alimentar da humanidade. E da mesma forma, o Brasil é decisivo para a transição energética global. Porque quem é que vai produzir energia barata? Eólica, nós. Solar, estamos aqui também. Hidrelétrica,
Nós temos aí 50% da nossa matriz é limpíssima, é água. Biomassa, que vem por aí, e as renováveis. Hidrogênio verde, tudo isso. Quem é que vai produzir isso barato? Nós. Então esses recursos vão ter que vir para cá. O Brasil é o grande beneficiário, por incrível que pareça, eu disse isso várias vezes lá fora. Como ministro, eu ia lá fora e dizia, olha, diziam sempre, o Brasil está ameaçado, porque o Brasil ameaça isso, aquilo. Olha, preocupa-se com vocês. Eu estou preocupado com vocês, não é com o Brasil, não. O Brasil tem um caminho muito claro pela frente. O Brasil é uma dimensão continental, mercado de consumo de massa, 200 e poucos milhões de habitantes. Tem essa briga política, tentando criar problemas outros entre nós. Mas nós não somos assim. Uma coisa é a briga política, outra coisa é quem nós somos brasileiros. Somos generosos, somos calorosos, somos afetivos, não gostamos de guerra, não gostamos de confusão. Então, nós somos um país que está preparado para essa fase agora, que é justamente o nearshore. Os investimentos têm que ser próximos. Quem é que está próximo da Europa e próximo dos Estados Unidos? Somos nós. O Vietnã está longe, a China está longe, o Afeganistão está longe, a Tailândia está longe. O Brasil está perto, está virado para a Europa e virado para os Estados Unidos. Nós estamos perto. Agora, não basta estar perto. A Rússia está perto da Europa. E a Europa não quer investir mais na Rússia. Por quê? Porque tem que ser também friendshoring. Tem que estar perto e tem que ser amigo. Não adianta estar perto e ser inimigo, ser hostil. Tem que estar perto e tem que ser amigo. Quem é o amigo que está perto? Brasil. O Brasil está perto e é amigo. Eu cansei de dizer isso nas reuniões de G20 lá fora. Assim que começou, primeiro o Covid, rompeu as cadeias produtivas, eu disse, olha, por acidente, como o Brasil não se integrou, ficou 30, 40 anos fechado, o que era uma maldição, ou seja, perdemos todo esse crescimento sincronizado da economia mundial, nós nos fechamos, nós, a Argentina, a América Latina se fechou, deixou de ser o continente da esperança e passou a ser o continente do desespero. Isso foi o que aconteceu com a América Latina, enquanto a África virava o continente da esperança. Então, o que era uma maldição é que nós perdemos essa grande fase de integração, acabou virando uma dádiva. Quando chegou o Covid, a ruptura das cadeias teve um impacto global fortíssimo. E eu dizia, o Brasil vai cair menos. Primeiro, que nós estamos fazendo as políticas corretas lá dentro. E segundo, que nós não temos o mesmo grau de integração e dependência que vocês têm. Então, o que era uma maldição acabou virando uma dádiva. E mais, nesse mundo que começa agora a ter toda a sua ordem internacional abalada, uma fragmentação das cadeias produtivas por efeito também agora da geopolítica. Primeiro foi um problema sanitário, agora não. Agora é um problema geopolítico. Os dois sistemas do mundo disputando. O comunismo e as democracias liberais derrotaram o nazismo. Continuaram numa guerra fria. O comunismo aparentemente perdeu quando a União Soviética desceu. Mas quando os americanos começaram os investimentos na China, a China acabou ressuscitando um regime político fechado forte para competir com o Ocidente, com as democracias liberais, porém integrado economicamente. E essa que é a grande esperança do mundo. Não interessa à China uma terceira guerra mundial, como não interessa aos americanos. São os dois grandes. Um que tinha a paz americana, que assegurou toda essa prosperidade e esse crescimento para o mundo inteiro nos últimos 50, 70 anos. Os americanos criaram essa paz americana. Agora, os dois lados têm que se respeitar. Nós também, democracias liberais do Ocidente, exigimos respeito, dignidade. Não queremos também intromissão do lado de cá. Cada um do seu lado. A palavra que falta é o respeito entre o ser humano. Falta, às vezes, na política interna brasileira. Pode ver que toda vez que tem a confusão, a palavra-chave é o respeito. Faltou o respeito. Então, o mundo está numa fase em que a grande ordem econômica, a paz americana, começou a ruir. Os americanos estão começando a dizer o seguinte, olha, vocês europeus é que cuidem da sua segurança. Eu não posso ficar aqui pagando exército, pagando armamento, pagando tudo, e vocês simplesmente embaixo do meu guarda-chuva. Vocês que se defendam agora. Por isso que essa guerra com a Ucrânia, essa invasão da Ucrânia pela Rússia, é tão apavorante para os europeus. Porque fala, olha, vocês têm que enfrentar esse problema aí. Se entendam aí. Isso é dramático. Isso revela a falência dos grandes órgãos internacionais que sustentaram essa grande ordem geopolítica e econômica até hoje. Quer dizer, cadê a ONU que não consegue parar uma guerra? Então, você vê uma ordem começando a desmanchar, focos de insurreição com os que perderam com a ordem antiga, ruptura das cadeias produtivas definitivas, rupturas definitivas, por causa do friendshore e do nearshore, acabou. Aquele mundo não existe mais. Agora é um outro mundo que está em
reconfiguração. Só que, curiosamente, foi sempre nesses grandes confrontos globais, reordenamentos globais, que emergiram grandes potências. O Brasil poderia emergir agora. Se o Brasil não se automutilar, se o Brasil não tomar medidas erradas, se o Brasil não seguir pelo caminho da miséria, se ele seguir no caminho da prosperidade, fazendo a coisa certa, o Brasil pode ser a grande nação emergente num mundo em desordem. O Brasil continua vendendo grãos e alimentos e proteínas para a China. Ao mesmo tempo, o Brasil pode produzir toda a segurança alimentar do mundo. Pode também ser um ator decisivo na descarbonização produtiva, na transição energética, no mundo verde e digital que vem por aí. Esses data centers, quer dizer, todas essas nuvens, informações arquivadas nas nuvens, isso consome muita energia. São cidades de produção de energia. Quem vai produzir isso barato? O Brasil. É o quarto mercado digital do mundo também. Então, nós estamos muito bem posicionados. Só nós mesmos podemos nos derrubar. Porque o mundo está em desordem, mas o Brasil dança com todo mundo. O Brasil se dá bem com todo mundo. O Brasil sabe que ele é um produto ibero-americano. Nós somos da América Latina, nós sabemos quem somos, nós somos da sociedade ocidental, nós somos uma democracia liberal. Eu falei isso também o tempo inteiro, aqui dentro e lá fora. A democracia brasileira é resiliente, ela é flexível, nós vamos aperfeiçoar nossas instituições. Volta e meia alguém sai da caixa, volta para a caixa. Alguém sai das 4 linhas, tem que voltar para as 4 linhas. Nós estamos desenvolvendo nossos mecanismos institucionais nessa reconfiguração de cadeias produtivas, nessa reindustrialização da economia mundial. O fato de nós estarmos fora das cadeias antigas significa uma oportunidade para nós entrarmos. Nós vamos entrar justamente com um papel-chave decisivo na transição energética global, na segurança alimentar da humanidade, e nós temos condição de crescermos mais rapidamente, porque nós estamos muito dentro da nossa fronteira de produção, pelas distorções que nós mesmos criamos aqui dentro. Por isso é que nós temos que seguir com as reformas. Se fizermos reformas eficientes, o Brasil deslancha. E nós temos a vantagem de sermos candidatos óbvios ao nearshore, ao friendly shore e ao green shoring. Onde estão as fronteiras verdes do mundo? Onde é que nós podemos produzir energia barata, sem poluir? Estamos falando do Brasil. Então eu queria deixar essa mensagem aqui no nosso curso, que é o seguinte: só depende de nós. Existe o caminho da prosperidade e existe o caminho da miséria. Só depende de nós qual será o caminho que nós vamos percorrer. O Paulo Guedes mandou bem demais nessa aula, hein? Acho que ficou bem claro para qualquer investidor a importância de monitorar de perto a situação econômica na China e nos Estados Unidos. Depois de analisar a economia doméstica na aula 1, a economia mundial na aula 2, na próxima aula vamos entender como montar um portfólio de investimentos a partir do cenário macroeconômico traçado. E para dar essa aula, o Paulo Guedes decidiu convidar alguém que tem mais de 20 anos de experiência em tesouraria e gestão de fundos. Estou falando de ninguém menos do que Bruno Serra, que foi diretor de política monetária do Banco Central e hoje gere bilhões de reais em fundos no Itaú. Bruno Serra é especialista em juros e câmbio. Na sua passagem de 4 anos pelo Banco Central, na época em que Guedes estava no governo, Serra era o diretor responsável por liderar as análises do Copom que definiam a taxa básica de juros da economia brasileira. Além disso, Serra também era responsável por gerir as reservas internacionais do Banco Central, o que tem impacto direto na cotação do dólar. O ex-diretor do Banco Central vai expor as suas teses de investimento. A mais polêmica delas é a previsão de queda representativa da cotação do dólar. Você vai entender tudo isso em detalhes na próxima aula. Não perca!